uma vez. Bom, eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos tenham uma boa noite na presença do nosso Deus. E estamos aqui mais uma vez reunidos com muita alegria para falar sobre Deus, sobre tudo isso que vem, né? Tudo que tem uma origem, né? E a gente se alegra muito nisso. E hoje eu vim aqui para falar para vocês como surgiu o Natal. É uma data muito festiva, é uma data onde todos nós se reunimos, nos encontramos, onde a gente se reúne com a família, a gente se reúne com os amigos e vem muitas perguntas em cima disso, né? É baseado nisso. Devemos comemorar o Natal? Não devemos? O que devemos fazer? E hoje nós começamos como surgiu o Natal, a origem do Natal, porque nós sabemos, né? Eu até brinquei na outra vez que vim com o nosso querido irmão aqui, falei assim, né? A luz do Natal é Jesus. A luz do Natal é Jesus. Só que tem mais coisas envolvidas nisso. E é muito importante que nós venhamos saber, ter conhecimento, né? O nosso Senhor, ele fala assim, o meu povo peca por não conhecer as Escrituras. E hoje nós estamos aqui justamente para esclarecer um pouco mais sobre isso. Eu estou dando até um tempo para que você vá se assentar, para que você venha estar atento, se querer pegar uma caneta, anotar, porque é muito bom a gente saber, ter conhecimento e poder passar para o próximo, porque as pessoas às vezes são leigas e não conhecem. E nós que estamos aprendendo um pouco, nós passamos e aí vira uma corrente, né? Uma corrente do bem, onde nós passamos um para os outros. E amém. Agora vamos começar então falando de como surgiu o Natal. A comemoração em Roma, então, era só mais um reflexo de tudo isso, né? Cultuar Mitra, o deus da luz, no dia 25 de dezembro, era nada mais festejar o velho solstício do inverno. Solstício de inverno significa aonde os dias é mais curto e aonde se inicia a primavera, o começo da primavera. Então, eles lá na Roma Antiga, eles comemoravam muito isso, né? Tinham essas festas solstícias, que se diz, são festas curtas, aonde passavam vários tempos, tipo um carnaval nos dias de hoje, vamos dizer assim, aonde as pessoas comemoram 3 dias, 4 dias. É assim, para que venhamos entender mais, né? E ali eles cultuavam Mitra, o deus da luz. E eles cultuavam isso no dia 25 de dezembro. Pelo calendário atual é diferente daqueles dos romanos, né? Esse fenômeno, na verdade, ele acontecia no dia 20 ou 21, dependendo do ano. Seja ele como for, o culto a Mitra chegou à Europa lá pelo século IV antes de Cristo. É isso que eu quero que vocês fiquem focados, para que vocês venham entender que tudo isso acontecia antes de Cristo, né? E ali quando o Alexandre o Grande, né? Todos conhecem o Alexandre o Grande, aquela história do grande imperador, conquistador, né? Ele conquistou o Oriente Médio. E centenas de anos depois, né? Centenas de anos depois, centenas de soldados também romanos viraram devotos, né, dessa divindade, de Mitra. E ela foi parar no centro do império. Mitra, então, ganhou uma celebração exclusiva, o Festival do Sol Invicto. É bom que vocês venham ter esse conhecimento, porque muitas das vezes nós falamos coisas e não entendemos. E aqui eu quero começar desde lá atrás, para que lá na frente vocês vão entender quando eu disser para vocês vão prestar bem atenção, que tudo isso começou em comemoração a uma deusa, o deus Mitra, na verdade um deus que chama Mitra,
né? E ele era o Deus do sol, o Deus da luz. E aqueles soldados, quem trouxe mais para diante, mais para o centro, foi os soldados de Alexandre o Grande, aonde eles eles começaram a adorar esse Deus, né? E ali ele ganhou uma celebração exclusiva, só para ele, né? E esse evento, ele passou a fechar outra farra dedicada ao solstício, né? Vocês podem ver que aqui diz assim, farra, é isso mesmo, era uma farra, era uma festa carnal, onde eles se encontravam, se reuniam, e ali acontecia de tudo um pouco, porque eles adoravam aquele Deus, e tudo eles dedicavam a ele como se fosse ele que desse para a plantação, para a agricultura, né? E ali eles fecharam mais uma outra farra, quer dizer, além daquele dia, ainda colocaram mais dias, né, para se dedicar a isso. E chamava assim, Saturnália, que durava uma semana. O quer dizer, de 20 a 20, do dia 20 ou 21, que era um dia, passou a ser uma semana. Só que daí já não estava mais lá naquele fundinho ali, vamos dizer assim, lá num bairro distante ou numa cidade distante. Ali já estava no centro de Roma, quer dizer, já tinha ganhado grande proporção esta festa, né? E esse Saturnália, ele era dedicado, servia para Saturno, senhor da agricultura. O ponto inicial dessa homenagem era sacrifícios ao Deus, né? Quer dizer, sacrifício era matar crianças, né? É uma coisa muito forte, porque realmente envolvia coisas assim terríveis, né? Porque aqui mesmo diz assim, sacrifícios, quer dizer coisas que as pessoas iriam ali, adoravam aquele Deus e eles acreditavam nessa divindade, né? E é uma coisa assim que nos choca, porque às vezes a gente pensa, nossa, mas como eles faziam? Eles faziam porque Deus, o nosso Deus, abençoava a lavoura, e ali eles acreditavam que eram outros, porque eles não conheciam o nosso Deus. Tanto é que Jesus Cristo ainda não tinha voltado, né? Jesus Cristo não tinha vindo ainda para ser o nosso Salvador. E então eles acreditavam nisso. E ali eles comemoravam o aniversário deste Deus, que eles acreditavam, né? Deus pagão, como diz, né? E eram homenagens, eram sacrifícios. Enquanto isso, dentro das casas, todos se felicitavam, comiam e trocavam presentes. E assim, para vocês verem que isso daí vem de lá, né? Vem lá da onde a gente... Tudo tem uma origem. Às vezes nós fazemos coisas aqui e não sabemos o fundamento, não sabemos a origem do que a gente está fazendo. Por isso que é muito bom a gente ter conhecimento e saber da onde, o que aconteceu, como começou, para que a gente não venhamos estar pecando nessa situação, para que a gente venhamos estar fazendo o que é certo perante os olhos de Deus. Porque a gente, às vezes, cometemos coisas que nós nem sabemos, né? Vou dar um exemplo sobre o carnaval. As pessoas comemoram o carnaval, pulam o carnaval. Só que elas não sabem a origem do carnaval. E isso lá, quando estiver perto, eu vou falar com o nosso Deus para que eu venha ter a oportunidade de falar também sobre isso. Porque é muito importante você saber o que você está fazendo. Porque as nossas atitudes geram consequências adiante. E como que nós iríamos adorar esse Deus, né? Deus Mitra, o Deus Sol, o Deus da luz. Se nós comemoramos, acreditamos ou não. Não, nós não acreditamos nele, porque nós sabemos que o nosso foco não é esse. Mas às vezes você faz parte de algo que você nem sabe, né? Como dizem, né, aí no mundo aí fora, o cair de gaiato, né? Entrei sem querer. Mas são coisas assim que é para nos abrir os nossos olhos espirituais. E aqui diz isso, que eles comemoravam, mas que também tinha aqui, ó. Enquanto isso, dentro das casas, todos se felicitavam, comiam, trocavam presentes e os mais animados se entregavam às orgias. Não, mas isso era, os romanos faziam todo o tempo, né? Isso já era normal para eles. Então, toda festa que tinha, toda coisa que tinha, eles faziam isso, né? Eram orgias.
Eram coisas assim terríveis que eles faziam, né? Vamos dizer assim, né? E bom, enquanto isso, né? Enquanto tudo isso estava acontecendo lá em Roma, enquanto eles estavam adorando este Deus, enquanto eles faziam e aconteciam lá, acreditando no que eles estavam fazendo, porque sabiam que estavam fazendo, né? Isso daí também vinha crescendo. Agora que é o pulo do gato, agora que vocês vão entender, né? Vinha crescendo aqui, havia uma religião nanica, quer dizer, uma religião pequena, que não dava bola para essas coisas que cresciam em Roma. É isso que eu quero que vocês entendam. Prestaram bem atenção como que aconteceu lá. O aniversário de quem que era e o aniversário de quem Roma comemorava. Então, o que aconteceu? Enquanto isso estava tudo acontecendo, o nosso Jesus já havia nascido, o nosso Senhor já nasceu, o nosso Senhor já tinha sido crucificado e ali vinha crescendo uma religião que começou pequena. Ela começou pequena, diz claramente, mas eles não davam bola para essas coisas. O que acontecia? Eles estavam tão focados naquela grandeza, naquela coisa tão forte deles lá, que eles não viam os seguidores de Cristo. Eles achavam assim, deixa eles, é uma coisa tão pequena que não está fazendo diferença nenhuma, deixa eles, né? Não vão mexer com eles não, deixam eles lá. Só que o cristianismo vinha crescendo, né? Aí o que acontecia? O cristianismo, aí vinha um solstício cristão. Quer dizer o quê? Eu já disse para vocês o que é solstício. Solstício é uma festa pequena, é uma comemoração pequena. Então agora nós vamos entrar nessa parte que é muito importante. Solstício cristão. As datas religiosas mais importantes para os primeiros seguidores de Jesus só tinham a ver com o martírio dele, né? A Sexta-feira Santa, que é a crucificação, e a Páscoa, que é a ressurreição. O costume oficial era lembrar apenas da morte, né? Eles não tinham costume de lembrar de nascimento, eles lembravam da morte de personagens importantes, de líderes da igreja. Os líderes achavam que não fazia sentido comemorar o nascimento de um santo ou de um mártir, mas já que, né, eles achavam isso, que não queriam comemorar o aniversário, mas sim a morte, né? O nascimento do santo não era importante, o importante era o que ele fez e a morte dele, por que ele morreu, né? E já que ele só tornaria uma coisa ou outra depois de morrer, sem falar que ninguém fazia ideia da data em que Cristo veio ao mundo. O Novo Testamento não diz nada a respeito disso. Vocês podem procurar, podem pesquisar, eu também pesquisei. E ali você não acha a data do nascimento de Jesus Cristo. Muitos dizem que foi em abril, muitos historiadores acreditam até que foi em setembro. Mas assim, tudo é especulação, porque na verdade não tem. E aqui, como diz claramente, eu gosto assim de falar também baseado na Bíblia, porque tudo nós temos que ter uma base, né? Como eu estou esclarecendo para vocês, nós temos que ter uma base. E aqui a gente diz isso, né? Não tem nada a ver, né? Não diz nada a respeito, e só tinha uma coisa, os fiéis de Roma queriam arranjar algo para fazer frente às comemorações pelo solstício e colocar uma celebração cristã bem nessa época viria a calhar. Então o que acontece? Chegou um momento onde aquele povo cristão, eles já não queriam aceitar essa comemoração a esse Deus Mitra, porque ali eles já tinham conhecimento de Jesus Cristo. Ali Jesus Cristo já tinha falado, há um Deus. Nós temos um Deus. Nós temos um Pai. E Ele é ciumento. Ele quer adoração exclusivamente para Ele. Porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e adoração.
Então, meus queridos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele já veio, ele já abriu os olhos espirituais de um povo, e este povo já não queria mais adorar a Deus nenhum, a deuses nenhum, a não ser o nosso Deus Jeová. E isso é muito importante, porque o nosso Deus, ele é um Pai zeloso, um Pai amoroso e ciumento. Então, eles queriam fazer alguma coisa a respeito disso. E aí eu falo para vocês, quem eram esses cristãos? Esses cristãos, eles eram católicos. Isso mesmo, veio da igreja católica. E eles queriam colocar qualquer celebração, bem nessa época, porque viria a calhar, né? Principalmente para os chefes das igrejas, que teriam mais facilidade em ganhar, arrecadar almas, né? Ter novos fiéis. Aí em 221 depois de Cristo, porque daí já havia, né, o nosso Senhor já havia sido crucificado, já havia feito o sacrifício. Aí o historiador cristão, porque naquela época também havia um historiador, naquela época havia os estudiosos, onde eles também estudavam a respeito disso. E esse historiador cristão, o nome dele é Sexto Július África. Sexto Július África. Ele teve essa sacada de colocar o aniversário de Jesus no dia 25 de setembro, que era justamente no nascimento de Mitra. Então, o que acontece? Já falei sobre Mitra. O aniversário era dele. A comemoração era dele, a festa era dele. Só que a festa dele era uma festa que não coincidia. Entendeu? Era uma festa mundana, uma festa que havia orgias, havia sim um povo dando presente um para o outro, havia aquela confraternização nas casas, as comidas, tudo aquilo já havia. Só que os nossos povos, vou dizer nosso povo, né? Porque nós somos todos cristãos também, porque crente é o que crê, e nós cremos em Cristo. E esse povo aí, eles queriam fazer algo para o nosso Senhor. E eles acharam por bem colocar o aniversário de Jesus justamente neste dia, nesta data. Então, o que aconteceu? Eles colocaram. Então, historicamente, ficou conhecido o dia 25 de dezembro, o nascimento de Jesus Cristo. Mas, na verdade, a Bíblia não relata o nascimento de Jesus. A Bíblia não fala em parte nenhuma que Jesus nasceu dia 30, dia 15, não. Tanto é que entra outra coisa aqui que é bom a gente saber também, que o Natal aqui no Brasil é comemorado num dia, mas nos Estados Unidos é comemorado outro dia, na Europa é comemorado outro dia. Até mesmo o Ano Novo não bate. Então, quer dizer, Jesus pode ter nascido hoje. Eu achei interessante uma vez que um pastor falou assim para mim, nós temos que comemorar o aniversário de Cristo. Sim, todos os dias, porque todos os dias Jesus nasce no nosso coração. Todos os dias Jesus nasce em mim e nasce em você. Quando nós tomamos posição do que nós queremos e quando nós fazemos o bem para o próximo, ali está nascendo Cristo em nós. É muito bom falar sobre isso. É muito bom falar sobre o caráter de Cristo, porque é muito fácil eu falar que estou pregando a palavra de Deus, falar sobre Jesus, mas nós temos que lembrar que Cristo se nasce todo dia em nós, todo dia. Quando nós demonstramos amor ao próximo, quando nós demonstramos fraternidade, compaixão, o Senhor diz na palavra dele, amai o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você o ama, você não vai querer fazer o mal para ele. E isso é o ensinamento que Jesus deixou para nós. Então, aqueles historiadores, eles queriam colocar isso em pauta, eles queriam colocar lá em cima. O nascimento de Jesus, eles não agiram com má fé, não. Eles foram mal? Não foram mal. Porque simplesmente eles falaram assim, vamos colocar o nascimento de Jesus no dia do aniversário de Mitra, porque daí eles vão esquecer desse Deus. Porque o nosso Jesus vai ser muito mais maior, vai ser maior e mais grande que esse Deus. Porque ele é, né? Ele é.
Então a igreja aceitou a proposta, né? A igreja, ela aceitou essa proposta. E aí, a partir do século IV, quando o cristianismo virou a religião oficial do império, quer dizer, aquele pequeno grupo lá atrás, onde o Roma não estava dando importância, porque falar, deixa eles são pequenos, né? É como diz, são nanicos, né? Quer dizer, pequenos. E não vamos ligar para eles, deixam eles. Mas esse pequeno grupo se tornou algo grande, para a glória de Deus, se tornou algo maravilhoso, algo grande. Aonde, o que aconteceu? O Senhor, a luz verdadeira do Natal brilhou. A luz verdadeira, que é de Cristo, brilhou. E ali cresceu, mas cresceu tanto que virou uma religião oficial do império. Lembra que eu falei para vocês que lá atrás os soldados de Alexandre o Grande começaram a adorar essa divindade. E ali eles trouxeram para Roma. E isso se engrandeceu. Então, só que foi pouco o reinado deste Mitra, para a glória de Deus. Porque ali eles colocaram Jesus e Jesus brilhou mais e maior. Então, começou a ter uma adoração, começou a ter adoradores de Jesus Cristo, começou a ter pessoas que realmente cultuavam o nosso Deus verdadeiro, porque acreditaram nisso. E ali aquilo cresceu, virou uma religião, e essa religião ficou oficial do império. E o Festival do Sol Invicto começou a mudar o homenageado. O associado ao Deus Sol, Jesus assumiu a forma da luz que traria salvação para a humanidade. Isso é forte e é lindo, né? Você vê como que tudo encaixa, tudo. O Senhor, ele faz tudo certo, perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. E ele sabia disso daí. Tanto é que tudo foi preparado, começou pequeno, começou. Então, isso é para mim e para você. Às vezes nós estamos achando que não estamos fazendo nada para Deus. Só que nós estamos fazendo sim. Vamos focar em Cristo e vamos, o Senhor diz na palavra, o pouco para Deus é muito, é muito. Então, se você está fazendo um pouquinho, continue fazendo este pouquinho, continue fazendo o expresso formiguinha, que eu gosto de dizer, vai evangelizando, vai falando, seja você um missionário, seja você a trazer as boas novas para o teu próximo. E aqui a luz cresceu, e ali diz assim, e assumiu, e o homenageado, associado ao Deus Sol, Jesus assumiu a forma da luz que trazia salvação para a humanidade. Isso daqui, quem diz essa frase muito linda, foi um historiador também. Como eu disse, é bom a gente estudar, é bom a gente aprender mais e mais sobre Deus, aprender mais e mais sobre a palavra, aprender mais e mais. Esse historiador se chama Pedro Paulo Funari. Agora vocês vão se surpreender de onde que ele é. Ele é da Unicamp. Então, quer dizer, ele era um estudador que era brasileiro. E ele estudou, e ele trouxe essa história. E assim, a invenção, olha, isso é forte, hein? A invenção católica herdava tradições anteriores. Quer dizer, Fizemos a nossa parte, nós seres humanos, fizemos. Falamos de Cristo, falamos. E ali aquele povo, aquele pequeno povo que se tornou uma grande multidão, os verdadeiros adoradores, eles falaram, proclamaram o nome de Jesus. E ali eles mudaram toda uma história. Mudaram toda uma história e colocaram Jesus como o centro das atenções. Jesus como luz, que aquele Mitra não era luz coisa nenhuma. A luz do mundo, o sal da terra, diz a palavra, somos nós. E Jesus veio para isso, para quebrar essa barreira. E ali, Mitra já não era mais nada. Mitra já foi esquecido, já ficou lá no passado. Por isso que é importante nós termos conhecimento. Mitra ficou no passado. E a nova forma do sol, a nova forma de luz, se tornou Jesus Cristo. E assim aquela invenção católica, ela herdava tradições anteriores. Agora que vocês vão entender, assim como o nosso querido irmão, né, João falou, né, ele tornou-se as tradições vieram.
aquela coisa lá do passado veio, mudou somente o homenageado da noite, vamos dizer assim, do dia. Mudou o homenageado. Então, o que acontece? Mas aquelas velhas tradições vieram, entendeu? Porque tem pessoas que trazem as suas coisas. Não sei porque Deus me faz lembrar. Eu não consigo largar do meu pecadinho de estimação. É assim que dizem. Então, isso daí se torna o quê? Um pecadinho de estimação. Ele veio com o povo. O povo não queria largar os velhos hábitos. Mas ele falou assim, mas então o que nós vamos fazer? Nós ainda queremos aquela festa. Ei, nós queremos comer, nós queremos se unir, nós queremos sentar em volta de uma mesa, nós queremos dar presentes. É bom ganhar presente, até hoje é bom ganhar presente. Aí falou assim, não, então vamos fazer assim. Estou imaginando eu assim. Então vamos fazer assim. Vamos trazer algumas coisinhas só, algumas coisinhas. Vamos trazer algumas coisinhas, tipo dar presente, reunir em volta da mesa, comer. Mas não vamos fazer igual os romanos, né? Orgias. Não. Somos santos. Seguimos o santo, então vamos ser santos. Aí o que acontece? Separaram algumas coisas e falou assim, vamos levar só essa bagagem. Aí trouxeram os presentes, trouxeram tudo. Aí você me pergunta, né? E a árvore de Natal? E ele, o bom velhinho, Papai Noel? Calma aí que nós já vamos falar dele. Aí, não dá, né? Não dá para dizer assim, aqui como diz os historiadores, não dá para dizer o certo como que era, né? Os primeiros Natal, né? O Natal dos cristãos, porque daí já mudou. Já não adoravam outros deuses, mas trouxeram as bagagenzinhas, mas era ainda assim, né? Não dá para dizer o certo como que era, mas a gente já tem uma base de como que era. Mas é fato que hábitos como a troca de presentes, as refeições, tudo permaneceram. E a coisa não parou por aí. Ao longo da Idade Média, olha só, por isso que Deus sabe de todas as coisas. Naquelas coisas todas, né, ao longo da Idade Média, enquanto os missionários espalhavam o cristianismo pela Europa, né? Porque ali o Senhor mandou os discípulos dele, cada um pega o seu rumo e vai falar de mim. Cada um pega seu rumo e vai falar do meu amor. E é isso que os missionários fizeram. Eles levaram o amor. Até hoje nós estamos trazendo, né? Ontem uma pessoa me perguntou, mas o que é um missionário? O que o missionário faz? É missão? É interessante a gente responder esse tipo de pergunta. E para você ver como que tudo é perfeito, que até estou tendo a oportunidade de dizer para vocês. O missionário, ele faz missão. Só que não é uma simples missão. É uma missão importante. Falar do amor de Cristo. Falar do amor do Senhor. Isso é importante. Falar que ele veio, que ele morreu, mas ele ressuscitou, para que eu e você fôssemos salvos, para que eu e você tivéssemos o quê? A oportunidade de servir a um Deus verdadeiro, a um Deus que não dorme, ao guarda de Israel que não pestaneja, que nem pisca, assim como nós às vezes estamos cansados. Este Deus que nós devemos adorar, este Deus que nós devemos dar honra e glória, é este Deus. A luz do Natal é Jesus. Estes dias devemos separá-lo para Ele. Muitas das vezes reunimos nossa família em volta de uma mesa. Muitas das vezes, outra hora eu falo por mim mesma. Às vezes nós se reuníamos no Natal, mas nós nem lembrava de Jesus. Nem lembrava. Até que um dia uma pessoa veio na nossa casa e falou assim, vamos cantar parabéns para ele. Todo mundo ficou indignado, falou, parabéns para ele? Você bebeu? Foi assim. Aí falou assim, não, nós estamos aqui fazendo o quê? Nós não estamos comemorando um aniversário? Aí um pegou e falou assim, é verdade. Estamos comemorando o aniversário de Jesus. Dia 25 de dezembro foi uma data colocada para adorar a Ele, para servir o bolo para o verdadeiro aniversariante, que é Jesus. E muitas das vezes as pessoas nem lembram.
Para muitos aí fora é apenas uma data onde é apenas mais um feriado. Mas já que nós servimos a este Deus, servimos a Jesus Cristo, e nós temos uma data escolhida para adorar a Ele, vamos fazer. Vamos dar glórias a Ele, vamos dar honras a Ele. Então vamos separar este dia para reunir em volta de uma mesa e fazer uma reflexão. Porque é muito fácil eu dizer todo momento para o outro que eu amo, que eu amo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esta palavra eu te amo, ela é muito forte. É uma palavra que tem poder. Ela não deve ser dita de qualquer maneira, da boca para fora. E quando você for dizer eu te amo, pare, pense, reflita bem e fale de coração. Porque o eu te amo pode mudar uma história, pode mudar uma vida. E amados, este amor que Cristo deu para mim e para você, morreu na cruz, por mim e por você. Não existe amor maior no mundo do que o de Jesus por nós. Porque Deus procurou alguém na terra e não achou. E Ele se prontificou. Ele falou, ei Pai, eu estou aqui, eu vou. Deus, imagina assim Deus falando, meu filho, você vai mesmo? Vou. E Ele veio, e Ele morreu. E é muito lindo o trabalhar de Deus na vida daquele povo lá, onde já trouxeram e colocaram Jesus no foco, colocaram Jesus no centro. E foi lindo o que este historiador falou. A luz, a forma de luz que traria salvação para a humanidade. A nossa luz é Jesus. O que brilha no Natal é Jesus. Não sabemos o dia que Ele nasceu, mas para nós não importa o dia que Ele nasceu, mas sim o dia que Ele morreu, por mim e por você na cruz do Calvário, porque ali Ele levou os nossos pecados, as nossas dores. Ali Ele nos deu a oportunidade, a chance de recomeçar em Cristo Jesus. Às vezes a gente criticamos muito o outro falando, né? Eu continuo no Natal. Vocês fiquem em paz que eu não saí do foco, não. O foco é o Natal. E eu continuo. Só que é isso que o missionário faz. Quando a gente vê, a gente já está falando deste grande amor de Jesus Cristo. É a missão que Deus colocou na minha e na tua mão. Levar a palavra de Cristo. Levar a palavra de Deus. Somos missionários. Todos somos missionários. E aqui... Enquanto aqui na história diz, né, e não parou por aí, porque ao longo da Idade Média, quando os missionários espalhavam o cristianismo pela Europa, costumes de outros povos foram entrando para a tradição natalina, que deixou um legado mais forte, né? Deixou, eu digo assim, todos se reuniram, os costumes vieram. Só que daí juntou ali vou dizer assim, uma cidade, um país, falou assim, ei, eu também quero ter parte com esse Natal. Eu também quero ter parte com esse Natal aí. Eu posso ter parte com esse Natal? Aí aquele povo, aquele grupo falou assim, pode sim. O que você vai trazer para o Natal? Aí ele falou assim, olha, eu vou trazer um negócio muito gostoso que a gente come lá na minha cidade. Vamos imaginar assim, o peru. Vamos trazer... eu tenho um bicho lá que é gostoso. A gente come, mata, assa ele, come, pá. É gostoso. Então eu vou colocar o peru aqui, tá? Falou, tá bom, coloca o peru. Aí o que acontece? Aí veio o outro e falou assim, nossa, eu fiz um negócio tão legal, assim, umas luzes que brilha, que pisca, colorida, né? Posso colocar aqui? Vai ficar bonito? Então traz, pode, coloca. Aí cada um foi trazendo uma coisa, cada país foi colocando, foi se adaptando ao Natal. Essa é a questão. O Natal lá nos Estados Unidos era uma coisa, aí chegou no Brasil virou outra. Tanto é que vocês podem ver várias árvores de Natal. Tem árvore de Natal com bolinha, tem árvore de Natal só com pisca-pisca, tem árvores de Natal com frutas, com laços, com guirlandas. Então assim... é mais ou menos isso aí que eu estou tentando explicar para vocês. Eles colocaram
o Natal, cada um foi trazendo uma coisa. Só que assim, teve um país aí, né? Um lugar aí que foi mais forte. O povo lá é mais, como que eu falo? Eles são mais enfeitados, assim, gostam de mais coisas, incrementar mais. E esse país, né? Eles trouxeram. Aí cada tradição, foi entrando. Cada um que foi entrando foi trazendo uma tradição natalina, a tradição foi mudando. O que deixou um legado mais forte aqui nessa história foi o Iuli. Iuli, a festa que os nórdicos faziam. Quer dizer, vocês prestaram atenção, que já havia lá a adoração àquele deus Mitra. Aí depois tinha um outro, em cada região tinha uma festividade para um tal lá. Vamos dizer assim. E aqui está dizendo assim, que a mais forte e que não conseguiu ser quebrada, vou dizer para vocês, isso é sabedoria, hein? Não foi quebrada ainda essa tradição deles. Essa é Iuli, a festa do Iuli, que os nórdicos faziam. Eles faziam, meus queridos, e